Devido aos 5 séculos de dominação, perseguição e extermínio dos povos indígenas da América pelos europeus, as línguas nativas do continente foram severamente afetadas, com muitas delas extintas. Mesmo assim, muitas delas resistem espalhadas por todos os países da América do Sul. Digo, quase todos eles. Vejam que o Uruguai é um país onde nem uma só língua indígena sobreviveu. Por quê? Bom, pelos mesmos motivos basicamente que levaram à extinção de tantas outras línguas pelo continente e em outros locais. Mas a situação é ainda mais trágica do que aquela que vemos com outras línguas extintas que já não são mais faladas. É uma situação trágica no nível do que aconteceu no Caribe, um caso do qual já falei num vídeo mais antigo, confiram lá depois. A situação do Uruguai é tão complicada que mal sabemos quais línguas indígenas eram realmente faladas no país. Mas aquelas das quais sabemos algo faziam parte, a princípio, todas de uma mesma família de línguas, as línguas charruanas. Aqui em roxo a gente pode ver uma possível distribuição das línguas charruanas antes da invasão europeia. A gente sabe da existência de pelo menos 3 línguas amplamente faladas pelo local. Uma delas é a língua charrua, que dá nome ao grupo, falada pelo povo charrua, que ocupava a área principalmente mais próxima do litoral do Uruguai. Outra língua é a língua guenoa, também conhecida como minuano, falada pelo povo guenoa ou minuano, que ocupava áreas mais internas do Uruguai, além de áreas vizinhas da Argentina e do Rio Grande do Sul no Brasil. E a terceira é a língua chaná, falada nas regiões do Uruguai e da Argentina ao redor do Rio da Prata e na província de Entre Rios, na Argentina. A gente pode ver muitos outros nomes no mapa que dão a entender que existiam muitas outras línguas no local. Essas são línguas que são mencionadas em algum momento, mas as quais não sobreviveu a absolutamente nenhum registro escrito delas, nem mesmo uma só palavra anotada. São línguas que, se tiverem mesmo existido, se perderam completamente para sempre. O charrua, o guenoa e o chaná são as únicas que foram de alguma forma registradas, mas mesmo assim de uma forma dolorosamente negligente. O registro delas é tão escasso que até montar uma tabelinha simples de cognatos entre elas, como sempre faço nos vídeos sobre famílias de línguas aqui, é complicado. Aqui a gente tem uma lista meio quebrada de algumas palavras. Eu vou apresentar a palavra em charrua, depois em guenoa e depois em chaná. Tu, muti. Yu, yut, gui. 3, datit, detit, detit. Pé, atit, não se sabe, eté. Bom, bilu, não se sabe também, obli. Por quê? Também não se sabe, retanle, retam. Veja que até para montar uma lista pequena assim é complicado encontrar cognatos. Por causa desse conhecimento tão escasso das línguas, a gente vai falar um pouco de cada uma das 3 separadamente. Mas antes disso, o que você acha de dar uma força para esse canal se tornando um membro? Existem vários níveis que dão direito a diferentes benefícios. Confere lá. Vale a pena para você que ama línguas e linguística. Bem, comecemos pela língua charrua. Essa foi provavelmente a primeira língua indígena do Uruguai com que os espanhóis tiveram contato por ela estar junto ao litoral. Os espanhóis se assentaram dentro do território do povo charrua, entrando diretamente em conflito com ele desde o começo. O povo charrua era um povo nômade e caçador na época da chegada dos espanhóis, tendo a caça de emas como uma das principais formas de subsistência. Eles não tinham agricultura nem faziam uso de cerâmica, mas rapidamente incorporaram o cavalo em sua cultura depois que ele foi introduzido no local pelos europeus. Existem apenas alguns registros esparsos da língua charrua em obras especialmente do século XIX, com alguns poucos casos mais antigos ou mais recentes de supostas palavras isoladas. Aparentemente um falante de charrua foi contatado e gravado por uma equipe ainda em 1964, mas infelizmente os supostos áudios oriundos dessa gravação nunca foram publicados. E é isso, uma língua da qual, exceto por um punhado de palavras soltas registradas, nada se sabe. Nenhum dos atuais descendentes dos charruas fala a língua, tendo assimilado inteiramente o espanhol ou, em menor escala, o guarani. A língua guenoa era falada pelos minuanos, que ocupavam uma área mais no interior do Uruguai e regiões vizinhas do Rio Grande do Sul e da Argentina. Eles tinham um sistema social com uma hierarquia complexa, e por viverem longe dos principais rios da região, eles se mantiveram isolados dos espanhóis por muito tempo, basicamente só atraindo a atenção deles quando aumentou o interesse do uso dos pampas para a criação do gado. Eles eram inimigos dos charrua e viviam em constante guerra com eles, apesar de serem, ao que tudo indica, povos muito próximos. Novamente, existem pouquíssimos registros feitos da língua. Basicamente, o único registro relevante é um catecismo escrito no século XVIII, mas se trata de uma tradução funcional e não literal, ou seja, as palavras não são correspondências exatas daquelas da versão em espanhol. Isso torna o trabalho dos linguistas complicado com um corpus tão pequeno.
Não é fácil traçar correspondências entre as línguas para entender o que o texto diz exatamente. E por fim temos a língua Xaná. O povo Xaná se distribuía numa área muito menor que os povos Charrúa e Minuano, basicamente só nos arredores de onde hoje fica a cidade de Buenos Aires e pontos próximos do Uruguai e da província de Entre Rios. Eles eram um povo nômade que vivia junto aos rios e usava canoas como principal meio de transporte. Eles eram caçadores, pescadores e coletores e produziam cerâmica. A última vez na história em que os Xanás foram mencionados como um povo que ainda existia foi em 1872. Sobre a língua, o único registro dela eram alguns comentários feitos em 1813 por um padre que visitou um grupo de Xanás e conversou com 3 anciões por um só dia. Ele escreveu um pouco sobre a pronúncia e a gramática da língua e listou cerca de 70 palavras e expressões. E isso foi tudo que se sabia sobre a língua Xaná por quase 2 séculos. Mas em 2004 uma coisa absurdamente maluca aconteceu. Um falante de Xaná foi encontrado, vivo, em 2004. Blas Wilfredo Omar Jaime veio ao público em 2004 revelando ser falante de Xaná e logo descobriu que mais ninguém no mundo sabia falar a língua além dele. Como isso aconteceu? Pelos relatos dele, a gente conseguiu descobrir muitas coisas adicionais sobre os Xaná. Na cultura Xaná, as mulheres eram tidas como guardiãs da história e responsáveis por manter todo o conhecimento cultural do povo, compartilhando quando necessário e passando tudo de geração em geração, de mãe para filha. Esse era o papel da mãe de Blas Jaime, Miguelina Yelón. Ela era uma Adá Oyenden, uma guardiã da memória. A sua missão era passar seu conhecimento a uma filha, mas as 3 filhas que ela teve todas morreram na infância. Sem escolha, ela teve que recorrer ao seu filho homem, Blas, e ao longo de muitas noites passou a ele todo o conhecimento que tinha. Blas teve uma vida relativamente normal, trabalhando como funcionário público na Argentina, na cidade do Paraná, e jamais falou sobre a língua Xaná com ninguém. Depois de aposentado, ele decidiu sair em busca de outros falantes da língua, mas descobriu que estava sozinho no mundo. Desde lá, pelos últimos 20 anos, ele tem colaborado com linguistas para registrar a língua e promovê-la. Infelizmente, depois de tantos anos sem usar a língua, muito do conhecimento que ele tinha se perdeu, mas mesmo assim ele ainda foi capaz de registrar um vocabulário de mais de 1000 palavras. O conhecimento que ele possui foi passado para sua filha, Evangelina Jaime, que se tornou a nova Adá Oyenden. E pasmem, ano passado ela publicou a tradução do Pequeno Príncipe em Xaná. Será que eu quero uma cópia assim ou com certeza? Essa história é incrível, né? Uma língua desaparecida por 200 anos reaparece num último falante. E não é só o último falante dessa língua, mas de uma família inteira de línguas. É uma ressurreição diferente para comemorar nesse ano em que a Páscoa cai junto com o Dia dos Povos Indígenas. Comenta aí embaixo se você sabia dessa história e o que achou dela. E que o Xaná consiga se tornar cada vez mais forte e conquiste novos falantes. Além de se tornar um apoiador aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou você pode ajudar o canal fazendo um Pix também, o que acha? Qualquer valor já ajuda muito. Aproveite e mande junto uma sugestão de vídeo. Sugestões de colaboradores são sempre prioridade. E claro, você sempre pode ajudar o canal de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e deixe um comentário aí embaixo. Se você gostou dessa história, confere também esses outros vídeos sobre línguas indígenas. E obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!